apresentação vai ser em volta de uma grande questão de porque é que estamos aqui hoje no contexto de uma conferência chamada Portugal Participa e a pensar em planeamento colaborativo. Portanto, qual é propriamente a necessidade, a ideia de fazer um painel deste género, uma conferência com este tema. Eu queria apresentar mais ou menos duas circunstâncias que acho que podem ser importantes nesta abordagem e de porquê da sua necessidade. Ok, o que vocês estão aqui a ver é algo que eventualmente está muito na gênese deste tipo de conferência, que eventualmente já falaram disso ontem e que às vezes deixamos passar porque já está muito na gênese há tanto tempo que já vamos avançando sem pensar muito nisto, mas isto é resultados eleitorais das autárquicas numa freguesia. Portanto, eu não andei por Lisboa inteira no STAP à procura do sítio com menos participação. Usei uma freguesia de um exemplo que vou dar posteriormente nesta apresentação, e é os resultados eleitorais das autárquicas em que é Luz Belas, portanto, no Concelho de Sintra. Como podem ver, cerca de o número de votantes nas últimas eleições autárquicas foi de 38%. Se vocês olharem para o resto do Concelho de Sintra e para os restantes concelhos da área metropolitana de Lisboa, reparam também que, para além da percentagem ser mais ou menos idêntica, estamos a falar, portanto, de eleições autárquicas, onde a proximidade entre eleitores e eleitos é muito maior, mas repararem também que os resultados de 2009 há um decréscimo ainda de 8%, isso é uma tendência generalizada, não só no Concelho de Sintra, mas como noutros concelhos. O que quer dizer, se olharem com alguma atenção, que para 40 e tal mil inscritos, temos um partido vencedor com 4 mil votos, para uma população de cerca de 70 mil pessoas nesta freguesia. E garanto, lá está que eu escolhi o exemplo em função de um exemplo que vai ser relatado mais tarde e não necessariamente à procura de algum caso extremo. Como vão perceber, há casos mais extremos. Portanto, isto é uma realidade que nos faz pensar como chegar a outro patamar, como fazer outras abordagens no planeamento. Outra questão, a segunda que queria apresentar, e desculpem estar amarrotado, mas eu não sou muito old school nessas coisas, tanto recorto e depois quando quero pôr uma apresentação tenho que sempre levar com este vinco, mas ao menos é sinal de que foi algo palpável. O que vocês têm aqui é o resultado de um trabalho coordenado pela professora Isabel Guerra, que tem a ver com dinâmicas metropolitanas da Grande Lisboa. O que isto vos diz, o que é relativamente interessante, e raramente pensamos nisso, é que a população, quem mora em Lisboa, bem, só 39% das pessoas é que vêm de Lisboa. Portanto, cerca de 60% das pessoas que moram em Lisboa não vêm de Lisboa, vêm de outros locais. Algumas da periferia, outras do interior, mas, se repararem, temos cerca de 27% de pessoas que vêm de outros países para Lisboa. Este é um número interessante porque, normalmente, nós quando lidamos com este tipo de números, preocupamos muito em pensar no número de imigrantes, no número de pessoas estrangeiras que habitam, que em Lisboa é cerca de 7%, mas pensámos na origem, no percurso que elas fizeram, porque, entanto, já devem ser cidadãos nacionais, ainda bem, mas pensamos que o número, realmente, de pessoas que habitam, hoje em dia, nos sítios onde estamos todos os dias, é, normalmente, a grande maioria vem de fora e não vem dos locais onde nasceu. Isto é um caso que cruza aquelas duas circunstâncias que eu dei. Portanto, a primeira circunstância era a falta de participação completa e a outra é uma dinâmica atual que tem a ver com as migrações e de as pessoas morarem em locais onde não nasceram. E pus o Val da Amoreira também lá, porque é um território onde eu tenho uma experiência de trabalho passada e, portanto, não consigo aceder aos dados. O Val da Amoreira é uma freguesia na margem sul do Tejo, do Concelho da Moita, e não sei se conseguiram, se à primeira, olhar ali para os dados, mas eu vou dar alguma ideia do que é que podem ler, das incoerências que encontramos e como é importante perceber essas incoerências para agirmos. O Val da Amoreira tem, oficialmente, cerca de 9 mil pessoas, no censo de 2011, mas tem um número de eleitores superior ao número de habitantes. Se formos às escolas e aos parceiros locais para estudar o progresso da população no Val da Amoreira, procurar outros diagnósticos que não do censo, as escolas dizem-nos, por exemplo, que o Val da Amoreira deve ter pelo menos 18 mil pessoas. Porquê? Porque o Val da Amoreira tem uma população, do ponto de vista económico, mais ou menos homogéneo, tem escolas do primeiro ciclo ao secundário, e, portanto, grande parte das pessoas que moram no Val da Amoreira põem as suas crianças na escola. O que implica que, se eu for à escola do primeiro ciclo e reparar no aumento do número de turmas ano após ano, é desses cálculos que a escola diz que há 18 mil pessoas. Não, mas para perceberem a incoerência disso, portanto, o número de eleitores é quase o mesmo do número de habitantes. O número de habitantes, oficialmente, aqueles 9 mil, 50%
têm menos de 24 anos, portanto, muitas pessoas fora da idade de voto, e, no entanto, temos um conjunto de 3 mil votantes. O Sr. Presidente da Junta foi eleito, na altura, com cerca de 1.200 votos, tanto para um universo também de 20 mil. Isto porquê? Também só para assinalar, haver aquelas duas circunstâncias, não é? Tanto falta de participação e um grande movimento de população que está a acontecer, de migrações, que muda muito a perspectiva de como gerimos o território e como pensamos nele e do que é aquilo que temos vindo a ver, que ainda é a representação formal autárquica, mas temos de facto de pensar em novos paradigmas de atuar, porque, como exemplo que eu dei há pouco de Queluz, que é uma freguesia enorme, não é? Temos 4 mil votantes num partido vencedor para uma população de cerca de 70 mil, aqui também temos esta circunstância, e a questão do censo, para vocês perceberem, isto tem a ver um bocado com a segunda dinâmica que eu dei das populações. Por exemplo, o censo é normal, e para quem esteve lá e assistiu ao processo todo, que os números sejam muito abaixo do verdadeiro número de população que lá reside. Porquê? Se eu tiver uma casa que pertence ao Estado, ou uma Câmara, ou uma empresa municipal, e o censo perguntar quantas pessoas lá moram, se no agregado familiar tiverem 3 pessoas registadas, mas se morarem 7, eu não vou dizer que estão lá 7. Implemento eu saber que o censo é anónimo. Eu vou sempre dizer que estão lá 3. Se eu tiver 7 pessoas em casa, 3 não tiverem documentação para estarem em Portugal e 4 tiverem, eu vou só dizer que estão lá 4. Mesmo que eu saiba que seja anónimo. E, portanto, isto só para vos mostrar como os dados, para além da questão que eu falei das migrações, para além da questão da falta de participação, temos esta questão também do que é que as pessoas dizem ou não dizem. E, portanto, quando olhamos para dados oficiais, estamos normalmente até muito abaixo dos dados efetivos. E, portanto, isto leva-me um pouco a pensar que, do ponto de vista formal, de participação e de eleger e de ter eleitos, os quais podemos sufragar ou não o seu desempenho, é de facto uma questão a pensar nos dias que correm. E, portanto, esta associação entre cidade e cidadania tem que ser repensada, porque podemos correr o erro de que quem mora na cidade não seja necessariamente cidadão, e, portanto, temos que pensar bem nisso, do ponto de vista dos direitos. E, portanto, o território é de todos, e todos os que lá vivem e trabalham devem ter algo a dizer sobre o mesmo e planear sobre o mesmo. E normalmente, até, por exemplo, isso vai ser falado hoje e ontem, a questão dos orçamentos participativos, só para ter um exemplo. É uma medida que, pronto, tem um título específico, é muito transversal e há muitas formas diferentes de operacionalizar um OP, e o Nelson sabe melhor do que ninguém, portanto há várias formas de... É um título que pode ter várias formas, mas, por exemplo, até segundo o Giovanni está ali a falar, até segundo o estudo que o Giovanni fez, muitas das pessoas que participam nos OPs, apesar de ser uma ferramenta muitas vezes para os supra-cidadãos, para muitos daqueles que querem retornar a participar, querem retornar a tomar decisões, é muitas vezes um perfil de cidadãos muito diferenciado desde que eu expliquei. Muitas vezes pessoas com altas qualificações, com participação em movimentos associativos, e, portanto, para além desses instrumentos que são importantes, há que repensar também noutras abordagens e que possam mais ou menos ir ao âmago destas duas circunstâncias. O orçamento participativo faz isso, mas pensar em outras abordagens que possam fazer. E uma das primeiras condições para trabalhar isto é fazer bons diagnósticos e não ter preconceito. Eu vou dar aqui um exemplo de algo que cruza muito os territórios metropolitanos, em especial Lisboa, que é a maneira como nós olhamos para os territórios. O que vocês estão aqui a ver é uma espécie de algoritmo que fiz a semana passada e eu achei que era apropriado para hoje, que é sobre um território que é a Serra das Minas. Portanto, fica ali Rio de Moro, Rinchoa. Isto é um algoritmo com análise de conteúdo do que o Google diz sobre esse território. Portanto, imaginem, são cerca de 100 páginas entradas no Google, analisadas sobre esse território. Não sei se isto funciona bem ou não, mas pronto. Como podem ver, em geral, o nome bairro está ali enorme, e depois tem uma série de palavras-chave como sangue, homicídio, polícia, moradores, câmara, barulho, morto, funerária, corpo, e não é corpo de dança, não é? Por outras razões. Desempregado, notícias, luz, etc. Esta é a visão, e podíamos dizer que podia ser mais ou menos a esfera pública, ou como é que a sociedade representa este território da Serra das Minas. Se, entretanto, eu for ao YouTube e analisar os conteúdos com o mesmo nome, que apontam muito para uma espécie de autorrepresentação, e vou entrar aqui num domínio mais paroquial, não no sentido de igreja, mas no sentido de como é que a população, a nível cultural e desporto, muitas vezes é isso que aparece no YouTube, se representa. Se repararem nessa análise de conteúdo de YouTube, já aparecem poemas, agrupamento, escolas, alunos, aqueles nomes Tibers, Chaca, Xota, são nome de cantores, vídeo, Bispo é nome de cantor, Chaca é nome de cantor,
pedagógica. Portanto, reparem como a imagem começa a mudar. E, entretanto, se por fim olharmos para, não para algo sobre o bairro, portanto, não denunciar o nome, não ir à procura do nome Serra das Minas, mas fomos, por exemplo, a fazer análise de conteúdo dos posts de Instagram que as pessoas que passam pela Serra das Minas, ou seja, fotografias tiradas com o Instagram naquele sítio, portanto, pessoas que estão lá a morar ou estão lá a passar, portanto, não diz especificamente Serra das Minas. Reparem no resultado. Amor, casa da mãe, cãozinho, pantufas, cão da mãe, be yourself, be great, be happy, love. Portanto, isto é um bocado para centrar esta questão de não teres preconceito sobre os territórios. No fundo, o que toda a gente quer, e já fiz isto partilheiras, é mais ou menos igual ao resultado. Portanto, as pessoas querem quase sempre o mesmo tipo de calor, o mesmo tipo de sensações, de conforto, etc. E, portanto, muitas vezes temos que construir coisas, normalmente, próximo das pessoas, e temos que estar com elas para construir com elas. E por isso eu estive a fazer um desenho um bocado de onde estar, em que posicionamento estar para trabalhar de forma mais colaborativa. Como há bocado expliquei, muito do o que vocês estão a ver ali, a laranja e a verde, são a forma muitas vezes como os serviços são entendidos e são feitos setorialmente ou à volta de populações-alvo, são muito direcionados e normalmente aqueles espaços aqui cinzentos em baixo, ao lado de People, Community, Society, é por assim dizer uma espécie de pessoas que ficam em branco, que por tudo aquilo que eu mostrei há bocado de falta de acesso à cidadania, não conseguem aceder a tomar decisões sobre o seu dia-a-dia. E, portanto, quando eu meto ali aquela bola que diz AKPF Interface, é um bocado o sítio onde estar para fazer uma abordagem colaborativa. Tem que estar perto das pessoas, tem que se ajudar, é também, antes de tudo, um exercício de boa governação, portanto, estar juntamente com políticas setoriais, do ponto de vista vertical, mas também horizontal, é fazer com que as pessoas influenciem também como é que essas políticas podem vir a ser feitas. E acho que esta é a melhor forma de construir novos mainstreams e de construir algo em comum para aqueles dois cenários que eu há pouco apresentei, aquele cenário de completa ruptura pela parte formal de representação e o outro que é atendendo ao movimento global de pessoas que está a acontecer, principalmente nas cidades, temos de ter em conta que hoje em dia um processo político, burocrático ou administrativo é muito mais lento do que o movimento com que as pessoas se mexem, com que as pessoas se fazem à vida. E, portanto, tens de pensar onde é que nos colocamos para conseguir mudar alguma coisa. E aqueles dados que eu dei no início acho que são muito preocupantes a nível do que realmente queremos transformar na sociedade. Eu tinha um exemplo para dar territorial, mas como o Zé não vai deixar, e se eu agarrar nesse exemplo, vou falar mais meia hora. De qualquer maneira, eu julgo que um bom exemplo deste tipo de abordagem, do ponto de vista da HK, que é onde eu estou a trabalhar também e que eu estou a representar neste momento, peço-vos procurem no Facebook algo chamado Pendão em Movimento. Porque tem um bocado deste tipo de dinâmica de apropriar o território de forma coletiva, sem pensar necessariamente não setorial e depois colar aos setores e ter havido grandes transformações, nomeadamente na maneira como o Poder Executivo conseguiu aproximar-se destas pessoas. E, portanto, imaginem, grupos de jovens de 30, 40, que estão na esquina, que todos tinham medo, de repente temos, e eu posso só passar as imagens, se conseguir, por exemplo, o Presidente da Câmara, ao fim de algum tempo, a estar com ele, a ver as propostas dele, a tomar decisões com eles. Outra questão importante, por exemplo, a questão da coesão geracional, que há uma grande divisão, por exemplo, pessoas mais velhas que não passam a determinada esquina porque estão lá determinados jovens, mas depois estarem a trabalhar em conjunto, deixa de ser uma nuvem, deixa de ser um preconceito e passa a ser, é o Fábio, é o João, portanto eu vou lá passar, não tenho receio. Portanto, é preciso trabalhar nessa direção e espero que, já que não apresentei o exemplo, que os exemplos seguintes possam mais ou menos ir ao encontro destas formulações e circunstâncias que eu falei que seriam importantes. Obrigado.